Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 5. Vou fazer a leitura dos versos de 7 a 12. Como é bom estarmos aqui, na casa do Senhor. E principalmente é um momento importante para nós, de devocional, de estudo da palavra. Tiago, capítulo 5, versos 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Quero falar sobre perseverança, a necessidade de nós sermos pacientes. Se você observar na sua Bíblia, Tiago começa a carta chamando à perseverança. Lá no capítulo 1, verso 2, diz: Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E agora ele termina a sua carta, no capítulo 5, novamente tratando desse assunto. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Nós sabemos que as provas na nossa vida, elas são importantes para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, tanto que essa é a base no capítulo 1, verso 2 a 4, para que aqueles irmãos tivessem paciência. Ele diz: sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança, ela deve ter ação completa para que sejais fortalecidos, ou para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Nós sabemos que as dificuldades, as aflições são para o nosso crescimento, mas nós sabemos como é difícil, né? Nós sermos pacientes e nós esperarmos, nós suportarmos as adversidades, os problemas que nós enfrentamos. E aqui nessa passagem, Tiago nos encoraja a sermos pacientes através de exemplos de paciência. Então, a gente vai perceber aqui que ele fala do lavrador, depois ele fala da paciência dos profetas e também da paciência de Jó. Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos, pela palavra, pelo Espírito, ser incentivados a esta paciência. O verso 7 diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aparentemente, aqui nos traz a informação de que enquanto estivermos vivos, ou enquanto o Senhor Jesus não voltar, nós ainda teremos dificuldades, enfrentaremos aflições, e por isso precisamos exercitar a paciência, a perseverança na paciência. Talvez isso para nós pareça uma notícia ruim, né? Porque às vezes a gente
coloca na nossa cabeça que a gente está enfrentando um problema, uma dificuldade, mas depois que aquele problema for vencido, aí eu vou respirar, e aí eu não vou ter mais dificuldades. Mas quando a gente percebe que aquele problema passa, o que vem? Outro. Às vezes pior, às vezes não tão grande. E é claro, irmãos, que nós enfrentamos dificuldades em diferentes graus, em diferentes momentos, mas nós enfrentamos essas dificuldades. E aqui não é uma notícia ruim, porque é uma notícia que vai fazer com que nós estejamos preparados para que enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos estar assim, exercitando essa confiança no Senhor, essa paz que vem do Senhor, esse controle e a continuidade da vida, porque às vezes enfrentamos aflições e parece que a vida para, né? Eu parei agora, só quando passar a minha aflição eu vou continuar, né? E nós estamos parando em tantas situações, e se a gente ficar parando diante das adversidades, nós vamos ficar parados. É óbvio, né? Quando a barreira vem, você tem que saltar essa barreira e continuar, e ir adiante. Mas essa notícia não é tão ruim como pode parecer, porque ele fala várias vezes aqui, a vinda do Senhor vai demorar uma eternidade. Não, a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Depois ele fala novamente no verso 9. O juiz está às portas. Nós sabemos, irmãos, que para nós o tempo pode parecer algo tão, digamos assim, demorado, mas nós sabemos que quando nós buscamos ao Senhor e seguimos ao Senhor, o Senhor abrevia o tempo da aflição e, com certeza, irmãos, talvez a gente não tenha essa dimensão, talvez os mais novinhos, né, os mais jovens não tenham essa dimensão, mas breve virá o Senhor. Breve tudo aquilo que nós fazemos aqui neste mundo não terá mais necessidade. As coisas desse mundo irão passar e nós viveremos com o Senhor. Mas vamos ver aqui os exemplos. Disse que Tiago nos encoraja a sermos mais pacientes através de 3 exemplos de paciência: o lavrador, os profetas e a paciência de Jó. Aqui nos versos de 7 a 9, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Se nós pensarmos num agricultor, aqui é o exemplo de alguém que trabalha bastante, e aqui é o exemplo de alguém que, embora trabalhe bastante, é alguém que não tem controle sobre o que vai acontecer com aquela semente. Então, o agricultor planta, ele tenta plantar no tempo certo, com a terra, adubo e tudo mais, né? Que vocês sabem mais do que eu. E ele vai assistindo ali aquela semente crescer, florescer, frutificar, mas ele não tem controle. Muita chuva pode danificar a lavoura, falta de chuva pode fazer a colheita perder. E nós vemos aqui a comparação no sentido de que temos que ter paciência, porque as coisas não estão sob o nosso controle. Talvez alguém fale, mas agora que ficou difícil. Quando está no meu controle, eu me controlo. Não, mas não é assim. Se estivesse sob o nosso controle, nós estaríamos pondo tudo a perder. E nós
sabemos que nós não somos dignos de confiança, não somos sábios, não temos condição de cuidar de todas as coisas. Mas saber que está tudo sob o controle de Deus, nos faz trabalhar mais, servir mais, agir nas áreas que são necessárias na nossa vida, confiados no Senhor. Então, o meu casamento, a minha família, o meu trabalho, tudo deve ser feito como esse agricultor que trabalha bastante. Mas ele dorme e essa semente vai crescer. E nós dormimos e o Senhor está nos abençoando e está assim nos fortalecendo cada dia. Por que que nós podemos ter essa paciência em Deus? Porque nós podemos confiar no Senhor. E por que que nós depositamos essa confiança no Senhor? Porque nós sabemos que Ele nos dará o fruto que nós necessitamos. Podemos dizer que o agricultor espera com paciência porque ele sabe que o fruto é precioso. O verso 7 diz: o fruto é precioso. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Quando nós reconhecemos quão grande é o nosso Deus, o que Ele pode nos dar, nós não nos abalamos com as dificuldades do caminho, mas nós nos alegramos porque nós um dia colheremos os frutos do Senhor. Nós podemos dizer que plantamos, que de certa forma regamos, mas Deus é aquele que manda a chuva e cuida de todas as coisas. O segundo exemplo aqui é a paciência dos profetas, verso 10, no capítulo 5. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Às vezes nós pensamos que por sermos, entre aspas, bonzinhos, por estarmos andando no caminho do Senhor, não deveríamos enfrentar dificuldades. Mas nós sabemos que a história está cheia de pessoas que passaram por dificuldades. E quando nós olhamos para um missionário, para um profeta, para alguém que serve a Deus, esse homem que é um homem íntegro, que vive para o Senhor, nós poderíamos dizer, esse não deve passar por dificuldades. Mas se você começar a olhar para a história dos missionários, para a história desses homens de Deus, o quanto enfrentaram tribulações, porque quanto mais dedicamos ao Senhor, mais temos dificuldades, muitas vezes somos perseguidos. E aqui a gente percebe, exemplos dos profetas. Pense em Isaías. Isaías, a história diz que ele foi cerrado ao meio. Jeremias preso, jogado num poço, maltratado por pregar a verdade. Daniel banido da sua terra, sofreu pressões, desde jovem, sofreu ameaças, perseguições. Estevão, lá em Atos 7, 52, o texto diz: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, é a palavra de Estevão, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas, ele também foi apedrejado. Mas o grande profeta, Jesus, quando nós olhamos para Jesus, este que era o rei, o dono de todas as coisas, ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sofreu oposição. Hebreus capítulo 12 fala, que nós temos rodeados tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, desses que viveram antes. E aí diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E quando ele fala de olhar para Jesus, não o simples fato de olhar para Jesus
como o Salvador, mas olhar para Jesus como o exemplo de alguém que sofreu, que passou por dificuldades. Aqui na sequência diz, olhar para Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olhai para Jesus. Se em alguma situação você está desanimado, sem paciência, ele fala, olhe para Jesus para que você não esteja fatigado, desmaiando em vossa alma, triste, se alegre. Ainda Hebreus 12, a partir do verso 4, que na continuação ele fala a nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E ele diz, não desmaieis. A disciplina aqui é algo para nos corrigir. Que pai não disciplina o seu filho? Vocês não estão sem correção. Quem está sem correção não é filho, é bastardo. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, irmãos, sejamos pacientes. Quando você estiver enfrentando sofrimentos, não coloque em dúvida o amor de Deus, pois pessoas que andaram com Deus como você também passaram pelas aflições. Devemos ser pacientes. E aqui ele acrescenta no verso 9, né? Não vos queixeis uns aos outros. Quando nós enfrentamos dificuldades, nós começamos a colocar culpa, né, no mundo, nas situações. Uns começamos a culpar os outros, e aqui diz, sejam pacientes. 2 Timóteo 3,12 diz, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão por perseguições, seja para a correção, seja para o amadurecimento, seja para sermos provados, mas nós passaremos por essas dificuldades e Deus nos assiste em todos estes momentos. O terceiro e último exemplo aqui é a paciência de Jó. Eu teria aqui muitas histórias, né, para contar nesse texto de Jó. E aqui diz, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó passou por muitas dificuldades. Sua esposa, seus amigos estavam contra ele, Satanás estava contra ele. De certa forma, ele poderia até achar que Deus estava contra ele. Mas um exemplo que a gente aprende com Jó é a perseverança, é a sua paciência. Jó foi firme em todo o tempo. Jó expressou a sua queixa 34 vezes, mas isso não significa que ele desistiu. É interessante a gente pensar isso. O ser paciente não é ignorar os problemas, as dificuldades. Elas estão aí. O ser paciente é não desistir diante dessas dificuldades, dessas perseguições. Ele chorou, lamentou, discutiu com Deus, mas não abandonou a sua fé. E olha o que ele diz, né? No auge da sua dor, ele disse, ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele.
Ele acreditava que iria morrer e disse: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Ele chegou a desistir da própria vida, do mundo, já não tinha mais esperanças nesse mundo, mas ele não perdeu a sua esperança no Senhor, que é o mais importante. Eu esperarei nele. É um grande exemplo para nós, de paciência. A maior bênção que Jó recebeu não foi a saúde e a riqueza que ele teve de volta, mas foi esse profundo conhecimento de Deus. E se o passar por dificuldades e aflições nos levam para mais perto de Deus, com certeza é algo muito especial para a nossa vida. Jó diz lá em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós percebemos aqui no livro de Jó, o livro de Jó nos prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas nos punir ou apenas punir o pecado. O propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como Deus cheio de bondade e misericórdia. Então, irmãos, diante de todas as dificuldades, situações que nós vivemos, nós devemos ser pacientes. A vinda do Senhor é breve. Nós devemos ser pacientes. As dificuldades, elas fazem parte da história de cada um de nós, mas elas não nos impedem de viver. Elas nos fazem crescer. E com certeza, quando nós temos esse conforto do Senhor, nós nem sentimos essas dificuldades. Nós não somos abalados por ela, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a presença de Deus é mais importante do que qualquer outra questão, que qualquer outra situação. Como lavrador, trabalhe sempre e se alegre, porque Deus, no momento certo, fará com que essa semente cresça. Confie no Senhor. Como os profetas, sirva a Deus, mesmo se houver qualquer perseguição. Como Jó, seja paciente. Se porventura algum de nós enfrentar muitas dificuldades, nós não estejamos permitindo que a dificuldade tire de nós esse desejo de servir a Deus. A nossa fé não seja abalada pelas dificuldades. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Peço para que os irmãos venham à frente, que vão cantar. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de juntos, ó Pai, ouvirmos a Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor Deus venha aplicá-la aos nossos corações, para que nada, ó Deus, nada nesse mundo venha nos abalar, venha tirar, ó Deus, nosso amor pelo Senhor. E pelo contrário, ó Deus, quando passarmos por dificuldades, que possamos lembrar, ó Deus, de tantos irmãos que enfrentam as suas lutas, principalmente termos paciência, lembrando de Jesus, do seu ministério, de tudo o que Ele fez e viveu, ó Deus, de forma humilde, mas cumpriu o seu ministério. Pai amado, que o Senhor Deus esteja abençoando também cada um de nós, para que tenhamos, ó Deus, a paz, que tenhamos, ó Deus, a alegria e possamos anunciar o Teu Evangelho dia a dia. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.